Programa Revista Rural, um oferecimento. MSD Saúde Animal, a ciência para animais saudáveis. Na hora H da proteção da cana, é Irrara, pode confiar. Coima, inovação tecnológica para a pecuária. E Singenta, inovamos junto com você. Olá, amigos de todo o Brasil, eu sou Roana Kerb e está começando mais um programa Revista Rural, repleto de reportagens interessantes e feitas especialmente para você. Confira os principais assuntos. É tempo de alcachofra, essa delícia vem ganhando cada vez mais admiradores. Os cuidados após o nascimento dos bezerros. Projeções apontam queda na próxima safra de trigo. A importância do tratamento de sementes na soja. Começa agora para todo o Brasil o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Após o nascimento dos bezerros, o pecuarista deve ficar atento. Com alguns cuidados, é possível garantir a saúde e o bom desenvolvimento das crias. Durante as primeiras horas de vida, os bezerros recém-nascidos precisam de uma série de cuidados. O chamado manejo de nascimento deve ser realizado para que se garanta o bom estado nutricional do animal. E dentro desse universo, o que não falta é trabalho e dedicação para os criadores e funcionários das fazendas. Quando o bezerro nasce, nós temos que ter muita atenção, nós temos que ter a ronda na maternidade. Esse bezerro tem que ser atendido nas primeiras 24 horas, tem que ser verificado que se ele se alimentou, isso é fácil, a gente olhar o vazio dele, se ele está cheinho ou não, se o bezerro está mamando, porque essas primeiras horas é a hora que ele recebe o colostro da mãe. O colostro, gente, é onde está toda aquela imunidade que a vaca transmite, o bezerro, nas primeiras 6 a 24 horas. Após verificar isso, o pecuarista deve tomar os primeiros cuidados com o umbigo desse bezerro, já que ele é uma porta de entrada para infecções e parasitas. Se a gente não fizer um cuidado adequado, que a gente chama de queima do umbigo com iodo 10%, aplicação de um endectocida, a gente trabalha muito com a doramectina, porque é um princípio ativo de rápida ação e extremamente eficaz para controle da larva da miíase. Você pode ter uma infecção ascendente ou a entrada de um parasita, né, dessa larva, dessa mosca, e você pode até perder esse bezerro. Se o umbigo for grande, comprido, a gente conta mais ou menos 4 dedos e corta esse umbigo, não deixar ele muito penduroso. Mas, geralmente, quando o bezerro nasce, ele rompe mais próximo da barriga dele, né? E aí a gente só faz mesmo a queima com o iodo. Toda essa questão de manejo de maternidade, na verdade, começa bem antes do bezerro estar no pé da mãe. Seu nascimento tem que ser planejado desde que o diagnóstico de gestação é realizado. Então, a partir disso, o pecuarista tem que preparar a vaca para que ela supra o filhote que está no útero e ele se desenvolva adequadamente. Toda a parte nutricional tem que ser pensada para essa vaca, porque existem etapas do desenvolvimento do feto que ele necessita que a mãe passe para ele, né, os nutrientes necessários para o futuro desenvolvimento dele. Uma vaca que passe uma restrição alimentar durante a gestação vai comprometer o futuro. Outro planejamento importante é o programa vacinal. É como se o produtor desse munição para que o bezerro combata infecções virais, bacterianas e fúngicas nos primeiros meses de vida, até que seu sistema imune esteja capacitado. Então, as principais vacinas têm que ser aplicadas nessa vaca. Algumas dessas vacinas são aplicadas no pré-parto, principalmente as vacinas para prevenção de diarreia neonatal,
de pneumonia, porque toda vacina que eu faço na mãe, indiretamente vai produzir os anticorpos que vão suprir o bezerro, ou a bezerra, ou o terneiro, né, como fala-se no sul, nos primeiros 2-3 meses de vida. Além de se preocupar com a sanidade e alimentação, o pecuarista não pode deixar de lado outro ponto: a atenção aos parasitas. Se a gente não fizer um controle adequado desses parasitas na mãe, quando ela gerar o produto, ela mesma pode contaminar as pastagens e logo esse produto que está ao pé dela pode adquirir os parasitas da pastagem por a gente não ter controlado nela durante a gestação. É preciso planejar também o local onde a vaca irá parir. Aqui, no terço final da gestação, a preferência é que os funcionários do criatório tragam o animal para mais próximo da central de manejo da propriedade. Eu não gosto de ter uma área só de parição. Por quê? Porque eu começo a concentrar partos nessa região e aí eu começo a concentrar também problemas, né? Então, se a gente tiver uma vaca que tem algum problema, alguma doença infecciosa, ela vai parir naquela região, ela pode contaminar. Essa área tem que ser uma área, geralmente, limpa, com uma pastagem boa, evitar que tenha depressões, buracos. Então imagine se essa vaca parir numa curva de nível e o bezerrinho cair dentro de uma poça de água, ele pode se afogar. Então a gente são cuidados que a gente tem que ter. A partir do momento em que os bezerros nascem, como parte do planejamento, é preciso lembrar e realizar as rondas diárias, tanto nos piquetes maternidades, como nos piquetes onde as vacas são encaminhadas pós-parto. Na semana de parição, né, no piquete maternidade, as equipes de trabalho eu sempre peço para que façam 3 rondas diárias. De manhã, bem cedo mesmo, por volta da hora do almoço e no final da tarde, começo da noite. Conforme vai evoluindo esse piquete maternidade, 3 rondas diárias. Na semana seguinte, esse piquete, que praticamente já quase todas as vacas estão paridas, podemos passar a 2 rondas, porque alguns animais você talvez tenha que refazer essa cura do umbigo, né? Ou esse animal ainda não está assim totalmente independente, mamando com facilidade, então a gente tem que acompanhar. E depois da segunda semana, pelo menos uma ronda diária nos pastos que tem produtos recém-nascidos. Outra dica valiosa para o primeiro mês de vida das crias é furar a orelha, para que já fique pronto o espaço do brinco que será colocado no segundo mês. Já faço o furo, já curo, não coloco o brinco ainda, eu coloco uma marcação, geralmente um colar com o futuro brinco pendurado ali, um brinco descartável, né? Só para identificar aquele bezerro com aquela vaca, para não ter confusão. E aí, quando a gente for lá promover as vacinações, aí sim eu já coloco brinco definitivo nesse bezerro. Com o preço da arroba atrativo como temos hoje, é através destes manejos que o pecuarista poderá acompanhar a evolução do seu plantel e assim ter melhores ganhos na hora da venda. Especialistas de diferentes áreas do agro se reuniram em um workshop online para discutir temas relacionados à atual agenda agroambiental, incluindo a descarbonização da cultura de soja. O Brasil aumentou sua produção de soja nos últimos 44 anos, né, e não só de soja, de vários grãos, em mais de 500%. E o aumento da área não foi muito mais superior do que 130%. Isso significa um alto input tecnológico, né? E toda a nossa agricultura, nosso agronegócio é baseado em alta tecnologia de ponta. A gente trabalha com plantio direto, que pode reduzir em até mais de 58 toneladas de CO2 equivalente por hectare, né, num período aí de 20 anos. Você olha, a sojicultura brasileira também não usa nada de adubação nitrogenada ou muito pouco. Nós usamos muito a fixação biológica de nitrogênio,
Se nós colocarmos, por exemplo, na área de 38 milhões de hectares plantadas de soja no passado, se nós tivéssemos usado a fixação biológica de nitrogênio em toda essa área, teria sido mais de 200 milhões de CO2 equivalentes que deixaram de ir para a atmosfera. Outro assunto abordado foi a pecuária sustentável a partir da melhoria das pastagens, da nutrição e a melhoria do manejo dos animais. No cenário atual, onde o agro representa 1/4 do nosso PIB, ou 2 trilhões de reais, e a pecuária contribui fortemente com isso, nós queremos discutir 2 pontos com todos os atores da cadeia. A questão da produtividade no campo e a questão da comunicação. A produtividade nacional, embora tenha crescido de algo perto de 3,5 para 4,5 arrobas por hectare ano, e tenha um potencial de chegar a 6 arrobas por hectare ano até o final desta década, ainda está muito aquém da potencial total da atividade de 10 a 12 arrobas por hectare ano, o que levaria os produtores a um aumento da sua lucratividade na atividade e a longevidade dessa atividade no Brasil. As projeções da safra de trigo apontam uma ligeira redução nos números esse ano. Confira o que diz um especialista no setor. Uma das principais commodities do país, o trigo passa por um momento de incertezas em sua produção. Estimativas de representantes do setor apontam redução nos números da safra deste ano. E o cenário, por diversos fatores, é bastante desafiador. Primeiro pela estabilidade do mercado, pela variação do dólar e pelas condições do mercado internacional, né? Os preços no mercado internacional têm se mantido elevados, né? Isso afeta diretamente os preços aqui no Brasil. Um dos elementos que contribuíram para a elevação do preço, e não apenas do trigo, é o preço do frete internacional. Na Argentina, por exemplo, o aumento foi de mais de 250% em 2021. É um fator importante, né? Já começou ano passado e sobretudo no começo desse ano e continua. Depois você teve outros fatores também, você teve a quebra de safra nos Estados Unidos e no Canadá por causa das chuvas, né? Da falta de chuva, a redução das áreas plantadas também. Você teve o problema da taxação de trigo na Rússia e o aumento das compras de trigo pela China. É um conjunto de fatores externos que refletem na cotação interna aqui no Brasil do trigo importado. Apesar das dificuldades, alguns estados registram crescimento. É o caso do Rio Grande do Sul, que teve incremento de 13,29% de área e 21,6% de produtividade, com expectativa de produção de 3,5 milhões de toneladas da cultura. E Santa Catarina, que deve produzir 307 mil toneladas. O preço interno, né, estimulou o aumento do plantio. E depois também há um grande movimento, né, tecnológico e tal, que faz com que aumente a produtividade. Essa pode ser uma tendência. Como eu não vejo, pelo que eu acompanho, eu não vejo uma queda do preço do trigo, nem no mercado internacional, nem no mercado interno. Então, essa tendência de maior foco na produção do trigo vai ser importante. No Paraná, a colheita já acontece na região norte do estado, com uma produtividade não muito alta, porém a expectativa é de uma boa safra esse ano, cerca de 3,3 milhões de toneladas. Em Minas Gerais, os campos foram bastante afetados pelas geadas, e a previsão é de 130 mil toneladas, o que, em comparação com o ano passado, indica uma quebra de praticamente 50%. Em Goiás, o cenário é parecido, porém com menos áreas atingidas pelas mudanças no clima. A estimativa é de 150 mil toneladas na produção. Já no Nordeste brasileiro, a Bahia deve produzir entre 20 e 30 mil toneladas. Outro ponto que teve impacto no mercado foi a quebra da safra do milho. A partir disso, o trigo passou a ser mais buscado para a nutrição animal.
No mundo, cerca de 20% do volume total produzido é utilizado para isso. Já no Brasil, esse número está na casa dos 6% da produção total. Normalmente, os moinhos ficavam com a quase totalidade do trigo, né, produzido para moagem e para produção de produtos derivados. Agora, esse ano, houve uma competição também por parte do campo, né, dos agricultores que passaram a comprar o trigo para ração animal. Eu acho que essa é uma tendência que pode continuar no futuro, porque com essas oscilações todas por causa do clima, essa é uma alternativa. Entre os prós e contras da safra, Rubens diz que o país tem que buscar sempre o aumento da produção interna, para que assim dependa menos das importações. O Brasil é muito vulnerável, não existe nenhum país do mundo que possa ficar dependendo de 60% da importação de um produto tão sensível, tão estratégico na alimentação do brasileiro como o trigo. Então, esses fatores todos vão facilitar um aumento da produção, um gradual aumento da exportação, vão facilitar a cadeia inteira do trigo aqui no Brasil. Gosta do programa? Então eu tenho uma dica para você. Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de clicar no sininho abaixo para ficar sabendo sempre que houver um novo vídeo disponível. Queremos você sempre bem informado e junto com a gente. O cavalo árabe agitou a cidade de Tatuí no último final de semana. Diversos eventos foram realizados desde a quinta-feira e se estenderam por todo o final de semana, englobando o campeonato morfológico e provas de trabalho, que confirmaram a beleza e funcionalidade da raça. Foram várias exposições em uma. Na quinta-feira nós começamos com a Copa do Brasil, que é uma exposição principalmente focada em criadores menores, em amadores. Nós tivemos uma ótima quantidade de cavalos e uma boa competição. Na sexta-feira nós tivemos a famosa Breeders' Cup, que é a Copa dos Criadores, que é a exposição mais concorrida de criadores, né, de genética, de halter, mostrando seus melhores produtos. Cada criador pode participar com até 4 produtos. Esses produtos são analisados, pontuados, e vence o criador que obtiver a maior pontuação. Nós tivemos aí 10 importantíssimos criadores competindo por essa premiação. Foi um dia maravilhoso, transmitimos isso para o mundo todo e pudemos aí mostrar a qualidade do cavalo árabe do Brasil, hoje um dos maiores ou melhores criatórios do mundo no cavalo árabe. Aí depois no sábado nós tivemos a Internacional do Cavalo Árabe, que também é uma exposição de halter, de genética com alto nível, porém com um sistema de julgamento diferente, que é o tradicional julgamento comparativo que o árabe utiliza na maioria das suas competições do halter. E à tarde e à noite nós tivemos uma Copa de Tambor e Baliza, maravilhosa, dinâmica, mostrando aí a versatilidade do cavalo árabe nas provas montadas. Aliás, nós estamos progredindo muito na questão de tambor e baliza. O árabe vem fazendo grandes tempos e mostrando aí que é um cavalo muito forte e divertido para esse tipo de competição. Pai de todas as demais raças equinas, o cavalo árabe traz consigo tudo o que se espera de um animal da espécie, sendo apto tanto para o esporte como lazer, além de ser muito eficiente na lida da fazenda. O cavalo árabe é um cavalo que é criado há mais de 3.000 anos, então é a raça mais antiga de equinos aí do mundo. É uma raça muito tradicional, que se espalhou pelo mundo todo, um cavalo muito bonito, mas principalmente muito funcional, e que no Brasil nós temos aí, eu diria, uma das 2, 3 mais importantes criações do mundo, né? O cavalo árabe, por ter vindo do deserto, né, origem no deserto, né, um ambiente muito, muito complexo, né, com pouca comida, com pouca água, temperaturas muito altas durante o dia, baixas à noite. O cavalo árabe, através da sua seleção natural,
adquiriu aí uma capacidade de resistência muito acima da média, né? Então, nos dias de hoje, o cavalo não é mais utilizado como meio de transporte, como veículo de guerra, né, de combate, mas esse cavalo é utilizado hoje em diversas modalidades esportivas, e vamos lembrar que o árabe é um cavalo que se destaca principalmente no enduro, né, a sua modalidade mais forte. No enduro a gente tem provas aí que variam de 20 km a 160 km numa prova só, realizada num dia só, então mostra como esse cavalo é forte, resistente e capaz de correr aí longas distâncias, né? Isso em comparação com outras raças, o árabe realmente é muito forte e ele é imbatível. Lembrando que o Brasil, esse ano, foi segundo lugar no Mundial de Enduro na Itália, e foi uma grande conquista para o Brasil, e o cavalo árabe de enduro brasileiro é reconhecido como um dos melhores do mundo. Além disso, o árabe está correndo em Cidade Jardim, é a primeira raça, além do puro sangue inglês, a correr em Cidade Jardim. Nós estamos aí tendo páreos quinzenais do cavalo árabe e tem sido extremamente divertido ver os cavalos tão bonitos correndo tão bem no Jockey Club. Então isso tem sido aí uma modalidade implantada há pouco tempo no Brasil e que vem ganhando bastante espaço, né? Sem falar no árabe de hipismo, no árabe de CCE, o cavalo árabe sendo um cavalo muito adequado para a iniciação de jovens cavaleiros, né, no salto, no adestramento, no CCE, tambor e baliza se fortalecendo muito, ou seja, nós estamos investindo muito no mercado interno, a demanda e a procura pelo cavalo árabe aumentou significativamente, nós estamos mostrando essa faceta versátil do cavalo árabe, um cavalo bonito e que é excelente na sela, muito rústico, muito adaptável e muito inteligente, ele aprende muito rápido. Então essas são as principais qualidades do árabe. Quem não nos conhece tão bem, procure a ABCCA, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe, abcca.com.br, @ABCCArabe no Facebook, no Instagram, pode acompanhar todas as nossas atividades, que têm sido realmente muitas. A equidiocultura segue forte no país, mas, segundo o presidente da entidade, ainda há muito espaço para crescer e muito trabalho a fazer. O Brasil é uma referência hoje em criação de cavalos no mundo inteiro, em diversas raças. No árabe, eu posso afirmar que nós somos aí uma das 3 potências na criação, né? Muito reconhecidos, um grande exportador de cavalos, e eu sei que nas outras raças nós somos também igualmente muito fortes, né? Nós precisamos continuar trabalhando essa cultura do cavalo, essa tradição do cavalo, né? O cavalo como meio de transporte já não é mais tão relevante, mas ainda como forma de trabalho nas fazendas, como esporte, como lazer, o cavalo é uma grande de uma opção muito saudável, muito importante para a união das famílias, né? Então, eu acho que nós temos um cenário aqui muito positivo. Por outro lado, acho que a gente precisa trabalhar melhor as questões sanitárias aqui no Brasil, né? Nós estamos aí, através do IBEC, do Instituto Brasileiro de Equidiocultura, né, formado por várias associações de cavalos, tentando levar melhor a pauta do mundo equestre aí para o Ministério da Agricultura, para a gente melhorar em diversos pontos, né? Especialmente nós temos questões sanitárias que envolvem, por exemplo, o mormo, né, que é uma grande barreira hoje para que a gente exporte cavalos para fora do Brasil, para que a gente exporte sêmen, né? Então nós somos uma potência, na minha opinião, muito mal explorada, né? Nós precisamos mostrar realmente a força desse setor aqui no Brasil, para que a gente tenha mais apoio do governo, para que a gente possa realizar o que é necessário para continuar expandindo. Então essa é a minha visão. Acho que nessas horas a gente tem que ter bastante união em relação a todas as raças, porque cavalo é um só. Quem gosta de cavalo, cavalo é cavalo, né? Então nós estamos realmente unidos através do IBEC nesse propósito, e qualquer coisa que vocês precisarem, a Associação do Cavalo Árabe está sempre à disposição para ajudar, para esclarecer e colaborar com esse cenário.
Não saia daí, a gente volta já! Olha só, eu sou bem alto, eu tenho 1,90. De chapéu então, hein? Nossa Senhora! Mas o que muita gente ainda precisa pesquisar e descobrir é o que muitas das maiores marcas do mundo agro têm em comum. Com o Ivomec controlando os parasitas internos e externos do gado e Topline contra os externos, o rebanho está protegido. E para os nossos companheiros cavalos tem a eficácia premium de Equalan. Quer dizer, é a solução completa para todos os animais da propriedade. E todas elas fazem parte da família de antiparasitários da Boehringer Ingelheim. O Laboratório Global é referência em diversas especialidades porque produz com a mais alta tecnologia, seguindo os mais rígidos padrões internacionais. Quem conhece sabe que saúde do gado e dos cavalos do Brasil e do mundo tem tudo a ver com essa grande marca. E o que é melhor, toda essa grandeza está bem aqui, ao seu alcance, para que você possa cuidar do seu rebanho e da sua tropa com o que há de melhor. Boehringer Ingelheim, as maiores marcas de antiparasitários para grandes animais. A Orquestra Paulistana de Viola Caipira é a opção certa para abrilhantar a sua festa ou evento. Da música de raiz ao pop mais moderno, sempre um show surpreendente e inesquecível. Quer aprender a tocar viola? A OPVC oferece cursos online ou presenciais para iniciantes e também para quem quer aprimorar sua técnica. O tratamento de sementes da soja é hoje indispensável para o sucesso da lavoura. A prática evolui a cada safra e se torna cada vez mais acessível ao produtor. O tratamento de sementes é uma técnica um tanto simples. Basta misturar, na dose adequada, uma porção de sementes com a cauda composta de fungicidas, inseticidas e micronutrientes. Isso garante o melhor estabelecimento da população de plantas, em função do controle, em especial, dos fungos, que são os grandes vilões da soja. Mas atenção, produtor! Tudo começa com o uso de sementes de qualidade. O tratamento de sementes de soja com fungicidas hoje é uma prática que é usada em mais ou menos 95% da área semeada com soja no Brasil. Isso por quê? Ao longo dos anos, o produtor foi sentindo que muitas vezes ele tinha uma semente de boa qualidade, quando ele fazia semeadura, às vezes as condições no campo secava, não chovia direitinho, ele tinha que replantar. Então era um prejuízo muito grande. Esse é um aspecto do tratamento com fungicida, proteger a semente no solo. Agora, o mais importante que tem é a origem da semente, entende? A semente tem que ser produzida dentro do sistema legal, certificado, ou S1, S2, e pode até usar semente própria, como é previsto na Lei 10.711. O produtor pode salvar parte de sua produção, desde que ele comprove no Ministério da Agricultura a origem daquela semente, salvar uma parte compatível com a área que ele vai semear no ano seguinte. Isso é semente própria. E se vender é crime, é sujeito até a cadeia, né? E tem sido feito várias autuações. Então, tem a semente legal, certificada, né? E tem a semente de uso próprio, que é previsto, que a quantidade que usa é pouco. E depois tem a pior qualidade de semente, que é aquela semente pirata, né? Aquela que você não sabe de onde vem e que pode trazer doenças novas para áreas novas, como aconteceu com várias doenças que tinham sido controladas no Brasil, como o cancro da haste, manchol de rã e mesmo a pústula bacteriana. Nós não tínhamos, nossos materiais são resistentes. Com a entrada de material de outros países no sul, devido àquela luta legal que tinha ali, aquela disputa de é legal, libera transgênico, não libera, os produtores lá da região sul, que tinham problema de erva daninha na sua lavoura, eles vinham os vizinhos, opa, com soja resistente ao glifosato, então iam lá e contrabandeavam semente pirata. Isso é um grande risco. Primeiro que você não sabe a origem do material, pode trazer pragas, doenças, erva daninha, como a bulva e outras ervas que foi se disseminando. Então, o cuidado que o produtor tem que ter, primeiro de tudo, adquirir semente com qualidade. Aí o tratamento passa a ser o quê?
uma prática para ele garantir a germinação lá na lavoura, se as condições climáticas não forem favoráveis para uma rápida germinação e emergência da planta. Então ele vai proteger a semente no solo. Mas além de tudo isso, ainda tem o aspecto de semente de uma região ir para outra, às vezes levar consigo fungos, principalmente fungos, que podem ser potenciais problemas, como foi o caso do mofo branco, que foi espalhando do sul para o resto do Brasil. Hoje está um problema sério. Então aí sim o tratamento, além de proteger a semente no solo, sendo bem feito com produto sistêmico, benzimidazóis principalmente, ele vai garantir que ele vai levar uma semente de qualidade sem problema para a lavoura. Duas categorias de fungicidas são a base da fórmula da cauda, que protegerá a semente: os fungicidas de contato e os sistêmicos. Nós temos dois grupos de fungicida de contato, são 3. Captan, que está mais... Captan, Tiran, que é um dos mais usados, e Toluilflanido, são de contato, servem mais para fungos de solo. Daí nós temos o grupo dos sistêmicos, e principalmente entre os benzimidazóis. Então, nós aqui nesses laboratórios, que há muitos anos atrás, começamos a verificar que muitas vezes você tinha experimentos no sul, onde o produto que era só um sistêmico, ele ia mal na germinação, porque lá nós temos outro tipo de fungos no solo, ou micetos, Pythium, Phytophthora, que causavam podridão na semente. Então, vamos misturar. Misturamos, criamos a primeira mistura, foi o Tegran, Rodiuran, o Tiran mais o Tiabendazol Tecto, Tegran. Foi um dos primeiros. Depois vieram outros. Hoje nós temos produtos de outras empresas também misturando esses dois princípios ativos, não mais o tiabendazol, mas o carbendazim, que é benzimidazol. Bom, então já tem produto que vem formulado, tendo sistêmico com o de contato. E um produto que tem sistêmico, tem o de contato e tem também ainda um inseticida junto. Então, quando vem formulado, fica mais tranquilo para o produtor. Nada impede dele fazer o tratamento com esses produtos. Mas aí tem uma instrução normativa do Ministério de 2003, a instrução 46, que diz que é proibido mistura de tanque. Então, teoricamente, o produtor teria que aplicar primeiro um na caixinha primeira da máquina, depois o outro, não podia pôr os 3 juntos. Ocorre que isso aí nunca foi regulamentado, então o pessoal usa, porque só não pode pôr junto mesmo ali, de jeito nenhum, o inoculante. O inoculante, depois que tudo está sobre a semente, você vai aplicar o inoculante. É a última coisa. Aí tem que plantar já, no mesmo dia ou no dia seguinte. Tá? E outra coisa, a questão também da quantidade de líquido. É um assunto muito importante. Então começou de uns tempos para cá, vou por isso, vou por mais aquilo, mas pá... E você ia somando, dava 700, 800, até quase 1 litro por 100 quilos de semente, de cauda. Isso é muito perigoso, que se a semente tem um vigor mais baixo, tem dano mecânico, trinca no tegumento, na casca, ela solta a casca, enruga. Aí ele causa mais prejuízo do que ajuda. Então a nossa recomendação é segurança total, até para tratar 4, 5 meses antes de armazenar. Né? Pode ser usado, se você usar no máximo 600 ml de cauda por 100 kg de semente. 600 ml por 100 kg. Aí pode até armazenar. Nós fizemos experimentos aqui com semente de alto vigor até 1 litro, 1,8 litro, 1,80 litro, ml, mas aí é muito perigoso. O certo é tentar ficar nessa faixa de no máximo 600 ml por 100 kg da cauda final, né? Porque no início, você vê, a primeira recomendação de fungicida para tratar a semente foi em 1981. São 28 anos atrás, né? Então, mas aí, você vê, em 1991, a gente verificou que só 5% da área de soja era tratada. Pô, em 10 anos a coisa não evoluiu. 81 a 91. De lá para cá foi 12, 24, 48 e hoje, como eu falei, está em 95% da área. E hoje... Daí foram surgindo novos problemas. Há uns anos atrás o pessoal começou a notar que se em algumas áreas já com vários anos de cultivo de soja, começava a haver um decréscimo na produtividade. Eles acrescentaram de cobalto e molibdênio, micronutrientes, junto com o fungicida, a produtividade melhorava. Então tinha duas maneiras, ou aplicava calcário para liberar esses micronutrientes do solo, ou corrigia na semente. Então passou a ser usado micronutriente mais fungicida. Mais recentemente, em algumas áreas, problema de lagarta, de outros insetos, começou também a ser utilizado na mistura ou inseticida. Então hoje nós temos tratamentos que já vem inseticida, fungicida e ainda o produtor põe micronutriente.
E por último, essa técnica é muito boa, é o desenvolvimento de polímeros ou pigmentos, polímero sintético, que serve para ajudar o tratamento, quer dizer, envolver a semente e proteger, assegurar que os produtos químicos vão ficar ali aderidos na semente. Então hoje a semente está levando no mínimo 4, mais a inoculação com Rizobio na hora do plantio, esse tem que ser na hora do plantio. Métodos manuais, o uso de máquinas portáteis de menor capacidade, equipamentos maiores e até mesmo a aquisição da semente já tratada são as opções que o sojicultor dispõe atualmente no tratamento de sementes. A avaliação sobre o melhor método de tratamento dependerá da necessidade de cada produtor. Se for uma lavoura pequena, aí, 50 hectares por aí, o cara aguenta tranquilo virar manivela no tambor, né? Entende? Agora, o que tem que tomar cuidado é o seguinte, vai ter que usar nessa operação luva, o EPI, luva, máscara, macacão, não comer, não fumar, não beber durante a operação, lavar bem depois. Então, usar esse equipamento de segurança. Você se expõe muito menos no tratamento de semente do que a aplicação foliar de inseticida ou fungicida no campo. Entende? Mas tem que usar o equipamento também. Então, no tambor, você está mais em contato ali, tem que tomar mais cuidado. Então, joga o líquido em cima, um saco de semente por 50 quilos. Tá? Joga o fungicida, ou a mistura, daí dá as maniveladas, se cobriu bem, em seguida joga o inoculante, se for turfoso ou gel, qualquer coisa em cima, mistura o inoculante em cima, aí planta. Isso é o tambor. Daí pode usar betoneira também, aquela que se usa em construção civil, para misturar massa, argamassa, entende? E daí tem as maquininhas, essas MTS que a gente chama, tem várias firmas no Brasil, Passo Fundo, Não Me Toque, Rio Grande do Sul, em Piracicaba, né? São várias empresas nacionais que desenvolveram essas máquinas, que foi o maior sucesso. Isso aí que causou esse pulo do tratamento de semente, que antes era 5% em 2001, em 91 aliás, passar hoje para 95%. E fora essas máquinas ainda que dão um rendimento de 60 a 70 sacos por hora, que um produtor maior pode comprar e até emprestar para os vizinhos, muitos fazem isso, compram a máquina em grupo. Tem hoje nas unidades de semente máquinas comerciais de 12, 13 toneladas por hora. Já quando ela sai da linha de beneficiamento, testou, está boa, vamos tratar tanto, vamos, sobe, trata na máquina, sai cobertinha, daí em saco de papel multifoliado, já rotulado, que tem produto tóxico e tal, e armazena. Então tem todo esse tipo, tambor, betoneira, depois a maquininha, essa máquina última agora de tratar na plantadeira, que não era indicada, mas nós testamos, ela funciona, e a máquina grande comercial. Uma opção para o pequeno produtor no tratamento de sementes veio de uma ideia de uma empresa de Piracicaba, São Paulo. O equipamento, já testado e aprovado pela Embrapa Soja, é capaz de tratar 40 quilos de semente em menos de 1 minuto. O equipamento pode ser encontrado no mercado numa faixa de R$ 1.500 a R$ 1.600. O aparelho possui a praticidade, pois é capaz de realizar o tratamento direto na caixa da plantadeira. Além do mais, tratar sementes torna-se um seguro muito barato para o melhor rendimento da lavoura. Ao longo de todos esses anos, a gente vem fazendo levantamento com os cooperativos, ou CEPAR, grandes cooperativos, produtores fazem, ele oscila entre 0,4% e 0,6% do custo de implantação da lavoura, então é menos de 0,5%. Então é um seguro muito barato que você tem no fungicida e a segurança que você tem no campo. Se você semear uma lavoura grande, por exemplo, e daí as condições não são favoráveis, você não vai ter que replantar. Ele vai te dar uma proteção X dias depois, 20, 30, até 40 dias nós já temos, depende das condições e da qualidade da semente. Então o custo é muito baixo, é um seguro barato, né? O custo-benefício é muito bom. A Pioneer promoveu a 20ª edição do Time de Difusores. O encontro reuniu grandes líderes e especialistas do agronegócio para que debatessem sobre as tendências e o futuro do setor. Esse ano, os principais assuntos que foram abordados são o papel essencial da tecnologia no agronegócio, agricultura digital, genética, pesquisa de ponta, sustentabilidade e principalmente a inovação hoje no caminho das sementes. Então, por meio desse projeto do time de difusores, a Pioneer compartilha informações técnicas de qualidade e, principalmente, sempre em primeira mão com clientes e os parceiros que difundem esse conhecimento obtido com a comunidade agrícola nas suas regiões.
Estamos muito felizes em levar conteúdos tão relevantes para o setor. Nos últimos 20 anos, o projeto acompanhou, registrou, contribuiu muito para o sucesso do agronegócio dentro do Brasil. É mais uma iniciativa da marca Pioneer para estar sempre ao lado do nosso agricultor, ajudando e superando os grandes desafios da agricultura nacional. Estamos em plena safra de alcachofra. A cultura vem ganhando a cada ano mais interessados, pela facilidade do trato da lavoura e pelo grande potencial de crescimento do mercado. A produção da alcachofra, hortaliça trazida pelos imigrantes europeus, é adequada ao clima serrano de São Roque. Aqui, na primavera, o cultivo é intenso e o visitante terá a oportunidade de ver a beleza das flores roxas de alcachofra. A alcachofra é uma flor comestível, de sabor único e com extrema versatilidade. Habituada a encantar os paladares mais sofisticados, a flor é capaz de enriquecer pratos doces ou salgados, tudo graças ao seu sabor delicado. Conta uma lenda que a alcachofra saiu do jardim e foi para a mesa, na época do Império Romano, quando suas propriedades nutricionais e medicinais foram descobertas. A cultura da alcachofra é muito delicada. A planta exige clima ameno, com temperatura em torno de 19 graus Celsius. A lavoura gosta de terrenos firmes e declive e não suporta encharcamentos. Mas há uma necessidade de irrigação quase diária. E foi justamente aqui, no clima apropriado de São Roque, que Dona Ana Lídia iniciou sua produção e hoje fala com orgulho das alcachofras. Toda a vida aqui nós tivemos o costume de ter alcachofra no quintal, que nós tínhamos alcachofra assim normalmente, como uma horta, mas plantio mesmo para comércio mesmo há uns 12 anos. Nós temos aqui mais ou menos uns 2.500 pés e ele dá em volta de 8 a 10 alcachofras por pé. Qual o período de plantio e de colheita da alcachofra? Ela é plantada em abril. Abril, maio é o melhor para se plantar. E ela vem a produzir esta época, final de agosto, setembro, outubro, até novembro. Aqui a senhora faz o plantio e faz também a venda de conservas de alcachofra? Isso. Tanto a gente planta, a gente já consome toda ela aqui mesmo na indústria, né? A gente faz conservas de alcachofra e também a gente faz as tortas de alcachofra, outros pratos, né? Que eu vou mostrar para você. Agora, Dona Ana Lídia nos mostra o resultado final da produção das alcachofras. A conserva ela é feita assim aqui. Estamos descascando a alcachofra, tirando as pétalas para se conseguir só o fundo dela, né? Aí aqui elas já deixam só o fundo, depois elas passam para cá. Elas tiram aquela parte de dentro, que é aquele espinhinho que tem na alcachofra. Isso feito, já vai com a alcachofra para dentro para se colocar no vidro. Aqui elas colocam no vidro e depois se coloca a calda e daqui ela vai para a panela, porque ela é cozida em banho-maria. O que é feito a calda? A calda, essa nossa calda é natural, é feita com água, vinagre e sal. A nossa alcachofra tem esse diferencial que nós não temos conservante nenhum na conserva. Quanto tempo dura uma conserva de alcachofra? Um ano a validade. É garantida. Quais são os mercados que vão essas conservas? Eu tenho muitas particulares em São Paulo que pedem, a gente faz entregas nas casas. Eu tenho mercados em São Paulo que a gente vende, toda Empório São Paulo, Empório Santa Luzia, Empórios, a Rede Saint-Marché. Então, nós temos vários mercados em São Paulo. E também eu vendo bastante alcachofra fundo congelado. O que seria o fundo congelado? Ele é cozido sem tempero nenhum. E aí ele é congelado e isso é muito vendido para restaurantes, pizzarias. Eu tenho o restaurante Spaghetti Notte no Shopping Morumbi, que ele leva bastante desse congelado, eles usam muito nos pratos lá.
Da cozinha para a lavoura, Dona Ana Lídia faz questão de nos mostrar a plantação e explica dos cuidados necessários na hora do cultivo. Ela tem que se tomar muito cuidado, ela pega muita praga, ela é muito sensível, ela precisa de muita irrigação. Então é por isso que dizem que a alcachofra é uma coisa muito cara, mas ela dá trabalho e se a gente trabalha com ela o ano todo para produzir uma vez só no ano, né? Um pé dá quantas alcachofras? Mais ou menos de 8 a 10. Uma bem grandona, depois dá as outras um pouquinho menor, né? E o consumo aumentou nos últimos tempos da alcachofra? Aumentou bastante, porque a alcachofra está sendo mais conhecida hoje em dia, que não é todo mundo, ainda existe muita gente que não conhece a alcachofra, mas ultimamente tem melhorado bastante, sim. Acontece nesta semana o 28º Congresso Internacional da Indústria do Trigo. A edição deste ano será online e gratuita. E dentre o público esperado estão executivos e empresários dos principais setores envolvidos na produção, moagem e derivados do grão. O evento, que tem como principal objetivo contribuir para o fortalecimento e crescimento do setor, abordará temas atuais e relevantes para o agronegócio, como análise de mercado, gestão de negócios e tendências de consumo. A Boehringer Ingelheim e a Biogênesis Bagó anunciaram a negociação de propriedade do Progestar. O produto, exclusivamente brasileiro, é um dispositivo indicado para controle farmacológico em programas de sincronização do estro e da ovulação em fêmeas bovinas em idade reprodutiva. A aquisição do Progestar chega para fortalecer e ampliar o nosso portfólio neste importante segmento da reprodução animal no Brasil. Mercado onde a Biogênesis Bagó possui uma liderança reconhecida e que a partir de agora, somado aos dispositivos da Global Gen que já comercializamos e continuaremos comercializando, nos tornarão ainda mais líderes e a empresa de referência neste mercado que este ano provavelmente fecha em torno de 27 milhões de protocolos e crescendo. Realmente estamos muito orgulhosos com esta aquisição que faz parte da estratégia de crescimento e consolidação da nossa empresa no Brasil, iniciada em 2018. Continuaremos na busca de optimizar a nossa presença com melhores soluções para os veterinários, técnicos e pecuaristas, que constituem os selos da cadeia brasileira para que possam produzir cada vez mais e melhor. A Revista Rural quer ouvir você. Se você tem algum comentário ou quiser sugerir reportagens, fale com a gente. Envie um e-mail para faleconosco@revistarural.com.br faleconosco@revistarural.com.br. Mande sua mensagem, estamos te esperando. A Bayer, em comemoração aos seus 125 anos de operação no Brasil, lançou o Prêmio Mentes da Inovação, que visa impulsionar a ciência no Brasil, reconhecendo projetos desenvolvidos por universitários e acadêmicos de graduação e pós-doutorado. A iniciativa conta com parceiros de peso que colaboraram com a gente nessa iniciativa desde o início dessa jornada. A Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, a ANPEI, a Câmara Brasil-Alemanha, a Fundação Oswaldo Cruz, Embrapa, e também contamos nessa jornada com o Pacto Global, Rede Brasil. As inscrições, elas estão abertas até o dia 8 de outubro pelo site bayer.com.br/Mentes da Inovação, para 2 categorias de projetos, agricultura e saúde, áreas essenciais para nossas vidas. Bom, esperamos premiar até 6 soluções, sendo 3 por categorias e com valor de R$30 mil para cada projeto selecionado. Todos os inscritos no prêmio, finalistas ou não, também poderão ser convidados pela Bayer a participar do processo de aceleração no Life Hub São Paulo, o 8º hub de inovação da Bayer no mundo e o primeiro na América Latina. A incubação ela envolve um investimento de até R$500 mil. E chegou aquela hora que todo mundo gosta. Mais uma preciosidade da nossa música de raiz, ao som afinadíssimo da turma da OPVC.
Olá, meus amigos da Revista Rural, aqui é o violeiro Lucas Tornese. E aqui é o maestro Rui Tornese, da Orquestra Paulistana de Viola Caipira. E hoje estamos aqui para falar de um dos maiores autores da música caipira, o grande Raul Torres. Que juntamente com o Florencio, né, fizeram uma história aí dentro da música caipira. Uma dupla tão afinada que os dois morreram no mesmo ano aí, 1970, né? Isso mesmo. E essa música, que essa valsa, acho que embalou ainda muitos casamentos e continua embalando muitos bailes na roça ainda. A grande Saudade de Matão. Isso, gravada a primeira vez em 1938, onde o Raul gravou com Serrinha. E só coautoria aí com Jorge Galati. Teve, né, uma confusão aí, o pessoal reivindicando essa autoria da música, mas depois, por pesquisa do Almirante, foi dado para Jorge Galati essa música. Então vamos lá. Vamos lá, chove, ó. Vamos lá.
programa já está terminando. Obrigada pela companhia. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho abaixo para saber tudo antes. Combinado? Nos vemos semana que vem. Tchau!